Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das quintas-feiras. E hoje nós damos continuidade ao nosso módulo de palestras, o Livro da Esperança. E hoje o tema da nossa palestra se chama Seara Espírita. Quem vai ministrar o tema, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, é a nossa amiga Rita Dadário, a prece inicial e final pela Carla Miranda, vibração do passe por mim, Henrique Lepski, e a vibração da água pela nossa amiga Vilma Capobianco. Então que nesse instante nós possamos já ir nos conectando junto com as equipes espirituais da nossa casa, elevando o nosso pensamento a Jesus, acalmando os nossos corações, acalmando a nossa mente, para que nós estejamos cada vez mais receptivos a toda essa energia benfazeja que a equipe espiritual já preparou para cada um de nós. E que o nosso trabalho assim, Mestre Jesus, possa ocorrer com tranquilidade e com harmonia. Que assim seja. Amado Pai, Mestre Jesus, nós agradecemos a oportunidade bendita de estarmos aqui conosco, em companhia dos nossos mentores individuais, sob toda a proteção desses mentores dessa casa bendita de paz e amor, que nós possamos apreender tudo que a nossa querida Rita vem trazer para nós de conhecimento nesta palestra de hoje, e que possamos, fortalecidos, nos conduzir para o longo da semana. Que assim seja. Acho que tá bom. Boa noite a todos. A mensagem dessa noite é do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 8, Obreiros Atentos. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra, caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que os outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. E do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 8, Instruções dos Espíritos, os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes que os seus múltiplos rebentos, aguardando a época da floração, e não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. E, porém, são doces. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de fonte má. E doce salutar também é a seara espírita, onde os espíritas trabalham para aprimorar
a evolução e o progresso próprio e coletivo. O trabalho na seara espírita é uma bênção transformadora que ajuda a reformar a intimidade de cada um de nós. E o vocábulo trabalho tem origem do latim tripalium. Esse termo era utilizado para designar um instrumento de tortura. Dessa forma, e quase sempre, e até hoje, o trabalho é associado ao sofrimento por muitas pessoas. Contudo, o nosso querido Mestre Jesus nos traz o labor como bênção divina em favor da nossa própria redenção. Assim, o serviço, sobretudo na seara espírita, deve se pautar no amor e na caridade. E cabe citar o benfeitor Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, psicografia também do Francisco Cândido Xavier, no capítulo 7, intitulado Trabalho. Emmanuel nos fala de 3 tipos de trabalho: o trabalho obrigação, o trabalho ação e o trabalho serviço. O trabalho obrigação é o que nos remunera. O trabalho ação é o que transforma o ambiente. E o trabalho serviço é aquele que transforma o homem. Assim, na seara espírita, devemos nos ater ao trabalho serviço, o que transforma o homem, o que transforma o ser. E no livro de João, no capítulo 5, versículo 17, o apóstolo cita a afirmativa de Jesus que disse, abre aspas, meu Pai trabalha até hoje e eu também, fecha aspas. Daí podemos concluir quão importante é o trabalho. Tudo trabalha na natureza, até o corpo físico trabalha constantemente para manter o equilíbrio térmico, metabólico, fisiológico e imunológico. A Terra é um verdadeiro laboratório que trabalha dia e noite, não sabemos como. É um mistério para todos nós. Mas ela trabalha sem parar. E nesse mesmo viés, a doutrina espírita nos aponta o trabalho como lei da natureza, a qual nos permite o progresso e a evolução material, espiritual e moral. O progresso material consiste em cumprir os nossos deveres para conosco, a família e a sociedade a qual participamos. O progresso espiritual é realizado através do trabalho em favor do próximo, com caridade, humildade e amor, onde a fraternidade possa ser desenvolvida em nossos corações. Já o progresso moral é conquistado por meio da reforma íntima. Eu tenho certeza que ninguém gosta de ouvir esse nome, mas pela reforma íntima, onde cada um de nós deve trabalhar as nossas mazelas. Segundo Kardec, já sabemos que o verdadeiro espírita é reconhecido justamente pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Isso está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, mesmo que não consigamos atingir nessa reencarnação o nosso objetivo, o nosso esforço terá valido a pena. Não foi em vão. Então, vale a pena tentar, porque será reconhecido. E constatamos que todas as tarefas desenvolvidas nas casas espíritas, bem como os estudos, a difusão da doutrina espírita, entre tantas, são ocupações úteis e dignificantes. Contudo, tais casas, na sua grande maioria, estão carentes de tarefeiros. No livro do evangelista Lucas, ele nos diz que o próprio Jesus, quando esteve aqui no orbe, disse que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E tal afirmativa, há mais de 2000 anos,
ainda permanece extremamente atual. E é expressivo o número de pessoas que procuram os centros espíritas, principalmente pós-pandemia. Aumentou muito, não só a quantidade de pessoas, mas também quanto à complexidade dos casos. Ainda assim, muitos estudaram e estudam nos cursos preparatórios para iniciar os seus serviços na casa espírita, mas não buscam um serviço por não se acharem capacitados. Alguns ficam temerosos com os trabalhos mediúnicos. Outros não buscam trabalho nas fraternidades espíritas, pois ficam aguardando convites pessoais para ingressar nas tarefas. E muitos são os motivos. Eu elenquei apenas alguns. Não aceitam o serviço que lhe é oferecido, não concordam em começar por atividades simples, impõem condições que não podem ser atendidas, reclamam o direito de escolher o tipo de atividade, preferem começar por cima, resistem em estudar primeiro, rejeitam a disciplina, não se dispõem a trabalhar em equipe, querem o direito de começar criticando o que está sendo feito. São vários motivos, apenas elenquei alguns. Então, é imperioso frisar que a vida continua no plano maior, no plano espiritual. E os trabalhadores da seara espírita buscam aprimorar ainda mais a evolução e o progresso próprio e coletivo. Então, há relatos nas obras complementares psicografadas pelo Chico Xavier, do André Luiz, do Espírito André Luiz. Alguns livros como Nosso Lar, Os Mensageiros, Ação e Reação, entre outros, de diversos postos de tarefas onde os benfeitores nos mostram atividades constantes e exemplos nobres de dedicação ao bem, lá na espiritualidade. Então, não dá para fugir do trabalho. Se a gente não trabalhar aqui, vai trabalhar lá, muito mais. No mediunato espírita, devemos nos fortalecer, aprender, aprimorar-se, para ajudar a todos os irmãos em sofrimento, acolhendo-os com luz e amor. Sem medo, meus irmãos, pois Jesus está conosco. E quando nós estamos com Jesus, não há nada a temer. É Ele que nos protege, é Ele que ilumina todos os trabalhos da nossa casa. E essa luz, ela nos dá sabedoria e amor. E é isso que resume a lei. Não há o que melhor manifeste a lei de Deus do que o amor. Seu nome é escrito unicamente com 4 letras. Indica os 4 pontos cardeais da felicidade espiritual. São letras, essas letras são luzes. Luzes que brilham mais e que aquecem melhor que o sol. E sem contar que na seara espírita, quem abraça uma tarefa é o primeiro a ser beneficiado. Então, passamos de aprendizes do mestre à categoria de obreiros atentos, conforme a mensagem. Colaborando na seara e penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. E segundo o espírito Neio Lúcio, em Alvorada Cristã, também livro do Chico Xavier, quem se desenvolve com os exemplos e a palavra do nosso querido mestre, trabalhando por revelar bondade e luz em si mesmo, desde as lutas e os ensinamentos do mundo, pode ser considerado um cidadão celeste. E no livro Esperança, que foi mencionado há pouco, no capítulo 73, Emmanuel nos mostra
em Lucas, capítulo 6, versículo 44, que Jesus disse, abre aspas, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos no espinheiro, nem uvas nos abrolhos. Fecha aspas. E é por isso, meus queridos irmãos, que devemos examinar as obras. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, e se, em apoio das palavras, apresentam os atos, podeis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Na Bíblia, Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e fala sobre os falsos profetas. Jesus alertou os discípulos sobre os falsos profetas, dizendo que eles se passam por homens de bem, mas por dentro são lobos ferozes. Jesus também ensinou que os falsos profetas se escondem atrás da palavra de Deus. Muito diferente de Jesus, que em sua caminhada percorria todas as cidades e aldeias, ensinando e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias, levantando os irmãos caídos à beira do caminho, sem questionar ou impor suas verdades divinas. Jesus se apresentava como o excelente comunicador das palavras da vida eterna, cumprindo sua elevada missão de ensinar e pregar a boa nova, aliviando, amparando, curando as enfermidades espirituais e físicas. As multidões abandonadas nas suas necessidades de sobrevivência e de orientação espiritual, a ele recorriam, como último recurso às suas dores. Atendia aos deserdados, aos oprimidos, aos cegos dóceis, aos obsediados e aos enfermos de toda a natureza, porque eram os que mais necessitavam de consolações. Então Jesus, além das palavras, apresentava suas obras, nos deixando verdadeiros tesouros em forma de exemplos e ensinamentos. E penetrando a seara espírita, relembrando o cristianismo redivivo, que se lhe configura nas menores atividades e não circunscreve a expectação. Emmanuel nos ensina que não devemos ficar esperando as coisas acontecerem, ou escolhendo o melhor momento para iniciar o trabalho, e nem o trabalho que iremos fazer. Então, vamos trabalhar, vamos construir e vamos frutificar. Afinal de contas, nós não sabemos até quando nós estaremos por aqui. Então, vamos começar o quanto antes. Lógico, cada um no seu tempo, mas aqueles que se sentirem tocados, por que não? E trabalho é o que não falta nessa seara. Basta prestarmos atenção ao nosso lado, emprestar o ouvido a alguém, puxar uma conversa, ou dar um pouco de atenção, que logo descobriremos facilmente companheiros cujas dificuldades ultrapassam as nossas. E enquanto pleiteamos mensagens de entes queridos que antecederam na viagem do túmulo, muitos irmãos não somente perderam a presença de seres inesquecíveis, mas também as possibilidades primárias da intimidade doméstica. Quantos provedores desencarnam e suas famílias ficam desestruturadas, desassistidas? Muitos têm que vender a sua casa
para não passar necessidade, para não passar fome. Então, enquanto solicitamos proteção aos nossos filhos educados nos primores da bênção, agora em obstáculos inquietantes no estudo ou na profissão, muitos pais valorosos são incapazes de aliviar as necessidades singelas dos rebentos da própria carne, sem a assistência do amparo público. Enquanto apoquentamos com a cura da enfermidade ligeira, muitos trazem moléstias irreversíveis. Enquanto rogamos conselhos em assuntos determinados, não obstante o arsenal de conhecimento que já dispomos, todavia, reconheceremos frente a frente irmãos diversos que nunca tiveram em toda a existência física a bendita oportunidade de um livro às mãos. Ninguém nos pede santidade de um dia para o outro. Ninguém reclama às nossas almas um espetáculo de grandeza. Todos sabemos que a jornada humana é ensada de sombras e aflições, criadas por nós mesmos. Então, lembramos de que o céu nos pede apenas solidariedade, compreensão, amor, entre pequenas virtudes, outras virtudes, que todos nós conhecemos, indulgência e outras mais. Então, vamos plantar uma árvore benfeitora ao nosso caminho, à beira do nosso caminho. Escrever alguma frase amiga que console o irmão infortunado. Hoje, com recursos na internet, redes sociais, ficou muito fácil espalhar consolo, amor, esperança e alegria. Emite uma palavra amorosa e console onde a candeia do bem estiver apagada. A fraternidade, ela é um sol composto de raios divinos, emitidos pela capacidade que nós temos de amar e servir. Então, eu faço uma pergunta para a gente sair daqui e refletir. Quantos raios libertastes hoje do astro vivo que é teu próprio ser imortal? Às vezes a gente não para pensar, né? Porque temos tantos problemas, provações, dificuldades, e às vezes nós não conseguimos nem nos ajudar. Quem dirá ajudar o próximo? Então vamos recordar o Divino Mestre que teceu lições inesquecíveis em torno do vintém de uma viúva pobre, de uma semente de mostarda, de uma dracma perdida. Faze o bem que puderes. Ninguém espera que apagues incêndio sozinho, o incêndio da maldade. Então, meus irmãos, se o plano superior já te permites pisar na seara espírita, não te limites à prece. Lógico que todos os tipos de rogativa que se voltem para o bem infinito são respeitáveis. No entanto, não esqueçam do nosso Divino Mestre, que o aguarda na seara espírita e bendita, para estender o reino de Deus e para servir em seu nome. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Dessa maneira, então, já com todo o nosso salão envolvido nessas luzes de paz, de amor, vamos, se possível, descruzando braços e pernas, colocando a nossa mão direita sobre a perna direita e a mão esquerda sobre a perna esquerda, nos tornando assim cada vez mais receptivos a todas essas energias benfazejas, vindas
da Mansão da Paz de Eurípides Barçanufo, da Capela do Amor de Bezerra de Menezes, do Hospital Alvorada, essas equipes de religiosos, médicos, educadores que já ativamente atuam no nosso salão, nos envolvendo a cada um de nós. E assim, os médiuns já se colocam na postura de captação dessas energias salutares, que vão sendo já ministradas de maneira precisa, com muito amor, com muito carinho. E assim nós damos início à terapêutica do passe, aonde essa energia se concentra no centro de força coronário, no topo da nossa cabeça, trabalhando ali a ligação nossa com a espiritualidade superior, trabalhando a nossa ligação com os nossos valores espirituais, com a nossa essência divina. Essa luz, nesse instante, vai até o centro de força frontal, na altura da nossa testa, aonde as equipes de psiquistas, coordenadas pelo Dr. Monroe, vão trabalhando ativamente na nossa casa mental, nos nossos pensamentos, inspirando a cada um de nós pensamentos positivos, pensamentos otimistas, envolvendo toda essa nossa região da cabeça, junto com a equipe de neurologistas, fazendo essa ativação precisa de regiões do cérebro que ajudam a relembrarmos momentos felizes das nossas vidas e que nos traz assim essa sensação de alegria, de felicidade, mostrando que a vida sim vale a pena. E nesse instante, essa energia vai descendo até o centro de força laríngeo, que fica na altura da nossa garganta, aonde as equipes espirituais trabalham primeiramente todo o nosso aparelho respiratório, trabalhando cada órgão, cada célula desse aparelho, fazendo com que o ato de inspirar e expirar fique cada vez mais harmônico, fortalecendo assim a calma, a serenidade em nós. Também é trabalhado a nossa glândula da tireoide, sendo ali trabalhada com essa luz intensa que a ilumina. As nossas cordas vocais também são trabalhadas nesse instante. Essa faculdade bendita da fala que Deus nos proporciona, direcionando esse falar para um falar de amor, um falar positivo, que possamos ofertar a nós e ao nosso próximo palavras de bom ânimo, palavras que amparam, palavras que nos sustentam a coragem de seguirmos em frente. E nesse instante, essa energia é direcionada para o nosso centro de força cardíaco, que fica na altura do nosso coração, aonde ali as servas de Clara, as servas de Maria, as irmãs de caridade, os jesuítas, os franciscanos, os espíritos espíritas, toda essa pleiade de religiosos ali atua de maneira intensa no nosso campo emocional, fazendo primeiramente uma asepsia desse campo emocional, retirando de nós todo o acúmulo de emoções não tão boas e colocando no lugar emoções salutares, nos incentivando ao sentimento do perdão, ao sentimento do auto-perdão.
nos incentivando ao sentimento do amor, da paz. E nós sentimos o nosso peito ficando mais leve, mais tranquilo, sabedores que somos, que sempre somos amparados no nosso campo emocional. E essa energia desce e vai até o centro de força gástrico, na altura do nosso estômago, aonde as equipes do Dr. Maurício Silveira ali atuam nesta região tão importante, envolvendo todo o nosso aparelho gastro, nessa luz num tom esverdeado, envolvendo todo o nosso abdômen, trabalhando assim o equilíbrio desse sistema que é fundamental para a manutenção da vida orgânica, mas também ajudando a termos o bem-estar espiritual. E essa energia nesse instante é direcionada ao centro de força esplênico, que fica na altura do nosso baço, aonde as equipes de geneticistas ligados à doutora Mitsue trabalham intensamente, energias essas direcionadas aos nossos sistemas de defesa, tanto espiritual como orgânico também, o nosso sistema linfático, hematológico, o nosso sistema imunológico vai sendo beneficiado por essa doação de energia medicamentosa, nesse fortalecimento das nossas defesas, tanto orgânicas quanto espirituais. E essa energia vai descendo até o centro de força genésico, que fica na altura do nosso ventre, aonde ali todo o nosso aparelho genésico nesse instante vai sendo trabalhado pelas equipes ligadas à doutora Carmen Braga, aonde ali também vão sendo trabalhadas as nossas energias co-criadoras que ali residem. Energias essas que vão sendo direcionadas, fortalecidas, para que nós possamos sermos criadores da caridade, criadores do amor, multiplicadores da paz, da solidariedade, da fraternidade, pois todos nós temos essa capacidade de multiplicar o amor, a paz e a fraternidade. E essa energia desce e vai até o centro de força básico, que fica na base da nossa coluna vertebral, aonde toda a nossa coluna nesse instante ela é trabalhada, os nossos membros superiores, os nossos membros inferiores, fortalecendo a nossa postura física, mas acima de tudo, fortalecendo a nossa postura espiritual perante a vida, nos dando a confiança necessária para que nós consigamos superar toda e qualquer situação que se apresenta na nossa vida, no nosso dia a dia. Tenhamos essa consciência de que sim, somos capazes de superar os obstáculos desta vida. E assim, toda essa energia agora nos envolve por inteiro, do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés. E recebemos esse abraço amoroso dos religiosos, que esquenta o nosso coração, e nós nos sentimos assim, acolhidos e amparados. E aproveitando o ensejo da noite de hoje, nos liguemos às equipes dos caravaneiros fraternos e vamos mentalizar o nosso lar. Vamos abrindo as portas, janelas, vamos permitindo que essa luz
numa tonalidade dourada, adentre e ilumine a nossa casa. Que todos os cômodos sejam iluminados, que a nossa família seja iluminada, fortalecendo assim o ambiente de paz, de solidariedade, de harmonia. Vamos também mentalizando os nossos locais de trabalho, também abrindo as portas, as janelas, aonde essa luz adentra, e ali também é fortalecido a harmonia, a paz, a cooperação. E se porventura estamos procurando uma colocação profissional, nesse instante nos ligamos aos mentores Juiz Caio, Juiz Benevides, Campos Vergal, que possam nos fortalecer nesse processo, nos dando a confiança e a perseverança, mas sem antes retirarmos dessa situação que é temporária as lições para a nossa evolução. E aproveitando ainda o ensejo da noite de hoje, vamos mentalizar os nomes nas urnas dos encarnados, mentalizando aquela pessoa que sabemos que tem a necessidade de receber essa luz de amor, esse fortalecimento energético, fazendo com que assim esse irmão, essa irmã, possa se reabastecer de paz e luz. Mentalizando também os nomes nas urnas dos desencarnados, mentalizando aquela pessoa que retornou à verdadeira vida, à pátria espiritual. Que também nesse instante, esse nosso amado possa receber essas energias benfazejas, fortalecendo cada vez mais no seu processo evolutivo, na sua caminhada. E desta maneira, retornando assim o pensamento para o nosso salão, nós agradecemos a todos esses mentores amigos, aos nossos mentores individuais, e pedimos licença mais uma vez para pedirmos a Jesus por todos nós. Mestre amigo, que o seu evangelho de luz possa se fazer presente nos nossos corações. Fortaleça em cada um de nós, Mestre, a fé, a perseverança, que tenhamos a consciência plena que todos nós, Mestre, somos amados por Ti, fazemos parte do Seu rebanho bendito, que tenhamos a consciência que o Senhor sempre estará conosco, não importa onde estivermos, que possamos segurar na Sua mão bendita, Mestre amigo, para que nunca nos percamos no caminho. Te agradecemos imensamente, Mestre Jesus, por toda a paz que o Senhor nos oferta, por todas as bênçãos. E que seja feita a vontade de nosso Pai, assim na terra como nos céus. Que assim seja. E desta maneira, dando continuidade ao nosso trabalho, vamos acompanhar a Vilma, que fará por nós a vibração pelas nossas águas. Obrigada. E aí, então, queridos amigos, vamos manter esse padrão vibratório, esse padrão amoroso, essas energias benfazejas que nos envolvem como um espiral róseo
cheio de amor da cabeça aos pés. E é desta forma que nós vamos nos alinhar às equipes responsáveis pela magnetização das nossas águas. São eles os pretos velhos, os caboclos, os índios, os fitoterapeutas, que recolhem da natureza o que é de mais precioso e indispensável para ser colocado na nossa água. Cada um de nós vai receber o que precisa. O anti-inflamatório, o antialérgico, o calmante, o xarope para tosse, o antiácido. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.